Olá pessoal, meu nome é Patrick Coutinho, faço parte do NEAC, Núcleo de Estudos em Ambientes Costeiros da Universidade Federal Fluminense, e o coordenador do NEAC é o professor Dr. Fábio Ferreira Dias. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos que estamos elaborando sobre ARP, né, Aeronave Remotamente Pilotada, mais conhecida como drone. Nesse vídeo falaremos especificamente dos pontos de apoio e falaremos do que são tipos de pontos, tipos de alvos, distribuição, receptores, formas e processos de coleta dos pontos de apoio. Bom, o que são pontos de apoio? Ao utilizarmos a ARP, Aeronave Remotamente Pilotada, nós utilizamos um braço da geodésia, que é a aerofotogrametria, né? E aí, por isso, nós precisamos de dados extremamente científicos, né? Processos científicos e estatísticos para gerar esses produtos com ARP. E aí, precisamos verificar a acurácia e a precisão do levantamento que nós estamos gerando, né? E para isso, nós utilizamos os pontos de apoio. Ou seja, os pontos de apoio servem para aumentar a qualidade em relação ao sistema de coordenadas da imagem com o sistema de coordenadas do terreno real. Pontos de apoio, controle e verificação. Os pontos de apoio se dividem em duas formas, controle e verificação. Ou seja, os pontos de apoio eles precisam ser fotoidentificáveis, ou seja, alvos que precisam sobressair no terreno da imagem coletada, né, da sua área de estudo, da imagem coletada pelo ARP, ou seja, precisa ser algum objeto que irá aparecer de forma clara na imagem captada pelo ARP, né? E servem para corrigir os dados de entrada, resultando em dados de saída de ótima qualidade. A coleta é feita de forma igual, mas no processamento separa-se utilizando-se somente o de controle. Os pontos de controle, então, serão utilizados no processamento diretamente. Eles servem para dar referência, amarrar as fotografias ao terreno real, né? Então, dão um caráter de precisão centimétrica aos produtos cartográficos. Já os pontos de verificação, eles são para atestar a acurácia e precisão do levantamento. Eles não são utilizados na etapa de processamento, né, mas são utilizados para verificar, ou seja, atestar a acurácia ou a qualidade posicional dos produtos cartográficos gerados. Tipos de alvo. Os pontos de apoio precisam ser fotoidentificáveis, ou seja, eles precisam ser de fácil identificação na imagem coletada pelo ARP. Eles podem ser divididos em artificial ou natural. São objetos, detalhes no terreno, alvos distribuídos, entre outros elementos na sua área de estudo, na sua área de levantamento. Os artificiais normalmente distribuem em áreas praiais, rurais e ambientes onde não se tem uma referência fixa, né? Então nós utilizamos alvos artificiais, placas de 1 metro por 1 metro, algum pano em formato de X, onde você consiga sempre dizer que aquele ponto fixo ali no meio é o ponto onde você coletou os dados, com alguma coletora, né? E é importante que sejam cores que sobressaem na sua área de terreno. Por exemplo, num terreno, numa área de solo exposto, um alvo artificial preto e branco é interessante que ele vai sobressair. Numa área, por exemplo, de berma, né, numa área de dunas, por exemplo, num ambiente onde tem muita areia, um alvo colorido, vermelho, laranja, rosa, ele sobressai as cores ali, e você consegue identificar facilmente com as imagens coletadas pelo drone. Normalmente, quando você distribui alvos artificiais, o voo precisa ser numa etapa depois da distribuição, mas tem que ser no mesmo dia. Ou seja, você distribui os pontos de apoio com os alvos artificiais, faz o voo, depois coleta os seus alvos artificiais. Os alvos naturais, eles são utilizados em áreas urbanizadas, né? Que você tem alvos fixos que estarão visíveis na imagem coletada pelo ARP. Podem ser quinas de calçadas, quinas de faixas de pedestre, bancos em praças, ou seja, alguma forma de você coletar aquele dadozinho ali, aquele ponto fixo, para você gerar depois ali aquele ponto que vai estar na imagem gerada pelo ARP. Quando você distribui esses alvos naturais,
O seu voo pode ser tanto uma etapa anterior ou posterior à sua coleta de dados, ou no mesmo dia. Não necessariamente você precisa ter, já que os alvos são naturais, né? Uma faixa de pedestre vai estar ali sempre de acordo com o seu voo. Pode ser um voo pretérito, ou um voo posterior, né? Futuro. Então, aquela faixa de pedestre não vai mudar. Óbvio que os alvos naturais correm mais risco. Por exemplo, se fazem um recapeamento de uma rua, aquela faixa de pedestre não vai estar mais ali. Então pode ser que você não consiga, não apareça na sua imagem, né, por algum motivo. Ou algum automóvel fique estacionado bem em cima da sua faixa de pedestre, então é um alvo perdido. Então, quando você distribui alvos naturais, você precisa de uma certa aumento, né, um número maior para caso dessas perdas aí, entre 20% e 30% em média. E como é que funciona a distribuição dos alvos? Eu sempre costumo falar que os alvos precisam ser distribuídos numa forma de piquenique. Ou seja, você precisa distribuir os seus alvos em cima de uma toalha de piquenique, de forma que essa toalha não voe com algum vento. Então faz quando a sua área de estudo é uma área grandona, como se fosse uma toalha de piquenique. Então você precisa distribuir os pontos, os alvos, né, para os pontos de apoio, para essa toalha não voar. Ou seja, eu preciso de critérios, né? Não posso distribuir de forma indiscriminada na área de estudo. Utiliza-se o Google Earth como um ótimo aliado na distribuição desses pontos de apoio, né? Dessa distribuição desses alvos. E ele pode ser até utilizado no mesmo dia do campo para você fazer essa distribuição de forma mais clara, né? Pode te ajudar, né? E devem seguir pelo menos 5 critérios para uma melhor distribuição desses alvos. Primeiro ponto, evitar área de extremidade. As áreas de extremidade dos voos, elas costumam ter bastante deformidades, porque tem pouca sobreposição de imagem. Então é bom evitar, porque seria um alvo ali, distribuir um alvo que você acabar sendo perdido. Áreas onde há grande variação de altimetria, é interessante você colocar uma área mais alta, uma área mais baixa, 2 pontos ali de apoio. Ou seja, essas áreas de diferença altimétrica, é interessante ter uma distribuição de alvos ali para o programa, para o software que vai fazer o processamento depois do campo, conseguir fazer uma leitura mais bacana dessa sua área de estudo. Pontos, né, sobreposições entre voos, em caso de múltiplos voos, de repente a sua área é muito grande, você precisa fazer mais de um voo, né? Então é interessante colocar bem na linha que eu chamo de solda dos voos, uma área entre os dois, que é referente para um voo 1 e voo 2. Então é interessante colocar bem ali no ponto de interseção entre esses dois voos, né? Em caso de voos múltiplos. Distribuir de forma homogênea, né? Em toda a área de estudo mapeada, né? A área de estudo ou a área mapeada. É o que eu falei. Aquela questão da toalha mesmo de piquenique. Então é interessante se distribuir de forma igualitária, homogênea. E também pensar na distribuição dos pontos de verificação. É muito interessante já pensar previamente nos pontos de verificação. Muito embora os pontos de apoio sejam coletados e distribuídos de forma igualitária em campo, é já entender quais serão esses pontos de verificação na etapa anterior do campo. E quais os tipos de receptores para coletar esses dados, né, de campo de pontos de apoio? Eu posso coletar esses dados com um GPS de navegação, né? Mas não faz muito sentido porque esses GPS costumam ter um erro de precisão de 5 a 10 metros. Então, o mesmo tipo de erro que está presente no GPS do próprio RP. Então, portanto, a gente não vai ter uma grande acurácia ali, mas é um método que pode ser utilizado. Utilizamos no NEAC o GPS geodésico, que tem diversas configurações de coleta de dados, e utilizando o L1 e L2. E o GPS, o GNSS geodésico, né, ou GPS geodésico aí com RTK, que é o mesmo tipo do geodésico, sem RTK, mas que ele tem a correção online, né, na hora, né, uma comunicação direta com a base, e essa lat long que está sendo gerada vai ser automaticamente corrigida, né, em tempo real. Eu coloquei uma citação aí que a acurácia obtida com esses receptores varia de acordo com o método de posicionamento, né? Utilizando o método relativo e usando como referência uma base do RBMC, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, é possível alcançar uma acurácia milimétrica dos pontos coletados, independente de ser com ou sem RTK, no caso do GNSS geodésico. E o tipo de coleta? Nós podemos utilizar vários métodos de coleta de posicionamento com diversas características distintas. Temos posicionamento relativo, o RTK, o PPS, o PPP. O posicionamento relativo vai se utilizar uma estação ou um ponto de referência com coordenadas conhecidas e é conhecido como método pós-processado.
a gente utiliza receptores geodésicos como a base, que é uma base fixa que vai ficar coletando dados durante todo o período de levantamento, mais um rover para coletar os pontos de apoio distribuídos. O RTK vai ser muito semelhante ao método pós-processado, mas com uma conexão o tempo inteiro entre a base e o receptor presente no rover, né? Tendo em poucos minutos ali, em tempo real, a correção das coordenadas, né? E sem necessidade de processar, pós-processar esses dados, né, depois. Então, é um método que você poupa muito tempo, né? Gera um melhor trabalho ali, melhora o seu trabalho, o rendimento. Tem o método PPS, que era posicionamento por pontos simples, é o básico entre os levantamentos. Utiliza-se o rover sem uma base conhecida, onde as coordenadas são determinadas seguindo informações coletadas dos satélites na hora do levantamento, sem nenhuma outra correção direta. E tem o PPP, posicionamento por ponto preciso, que é uma forma simples também, utilizando o site do IBGE para processamento online. Você utiliza o site do IBGE para você processar seus dados, tanto da coletora, do rover, tanto da base, né, que vai estar ali coletando dados o tempo inteiro. Ele recebe algumas correções, como da correção da troposfera, ionosfera, entre outros. E como é que funciona o processo de coleta, né, do pós-processado? Nós utilizamos uma base, essa base vai ficar fixa ali com um tripé nivelado, bonitinho, né, e um rover que irá percorrer todos os pontos de apoio distribuídos ao longo da sua área de estudo. Esse rover precisa estar num bipé ou num tripé simples, contanto que ele fique ali bolhado, né, nivelado, é interessante. Em campo, né, se coloca primeiramente a base para ficar coletando dados e com o rover irá percorrer e coletar os dados X, Y, Z dos pontos de apoio. O processamento disso aí utiliza-se uma RBMC para processar a base. Em seguida, os dados do rover são corrigidos em relação a essa base. O tempo de coleta varia de acordo com as distâncias entre a área de estudo e o RBMC mais próximo, e a base permanece coletando durante todo o levantamento, ou seja, distribui os pontos de controle, coloca a base para coletar dados e vai com o seu rover, seus pontos de apoio. Acabando, coletar o último ponto, aí sim você pode ligar a sua base. Ou seja, a base vai coletar sempre um tempo maior do que os pontos coletados durante o rover, né? Porque ele vai estar ali coletando o tempo inteiro. Geralmente, essa coleta leva de 10 a 30 minutos em cada ponto. Depende muito da qualidade do equipamento utilizado, da quantidade de satélites na hora, enfim. E também das interferências de terreno, como árvores, rios, prédios, podem interferir diretamente ali no seu dado que está sendo gerado, coletado ali. Esse método é o mais acurado, com resultados geralmente são milimétricos. Já com RTK, utiliza-se a base e o rover também. Necessita de um tripé mais base nivelante para o receptor base e um bastão para o receptor rover. Esse processo de coleta com RTK é uma forma mais rápida de você coletar esses dados, já que você não precisa de um pós-processamento desses dados. Por isso que é interessante a base. Assim como no anterior, você está num nivelante, numa base nivelante, mas numa RN, né, num referencial de nível conhecido, já que essa base vai automaticamente ficar em ligação com o rover e essa coleta vai ser automaticamente sendo corrigidas. Em um ponto arbitrário, pode não ficar tão bom, né, nesses dados de coleta, às vezes tendo até que, em alguns casos, repetir o campo, o que não é interessante. Não há necessidade de um pós-processamento, já que os dados são corrigidos em tempo real. É mais produtivo, porém requer mais cuidados, né? E a acurácia, nesse caso, é uma acurácia centimétrica. Bom, pessoal, muito obrigado. Esse foi o segundo vídeo da série de vídeos que nós estamos elaborando sobre a ARP, Aeronave Remotamente Pilotada, uma realização do Núcleo de Estudos em Ambientes Costeiros, sobre coordenação do professor Dr. Fábio Ferreira Dias. Obrigado e até logo.